O tema de consciência na morte ou inconsciência foi um dos problemas mais difíceis, aí que eu demorei mais a ter uma melhor noção bíblica sobre esse tema. Eu sou de origem católica, minha família é católica, e o catolicismo é todo alicerçado na intercessão de pessoas que morreram e elas estão no céu intercedendo por nós. Então, está bem impregnado na minha mente para até eu conseguir ver que existe uma impossibilidade bíblica dessa crença, que ainda hoje é a grande maioria dos cristãos, eles creem que pessoas mortas têm consciência. Quando mais à frente aqui vamos demonstrar em textos bíblicos que é todo a alicerce, toda a doutrina do Antigo Testamento que fundamenta o Novo Testamento tem como alicerce que nós somos um ser holístico, que nós não temos uma divisão que o corpo reveste um espírito e quando o corpo morre o espírito sai. Essa doutrina ela não é bíblica. Como eu vou tentar demonstrar no transcorrer aqui dessa apresentação. Então, foi mais uma dúvida que eu tive. Eu espero trazer aqui de forma didática algumas informações bíblicas. Eu vou tentar me alicerçar na Bíblia, seguindo a forma correta de estudar textos simples e diretos. Ele, ele é fundamento para você interpretar textos complexos e muitas vezes figurativos. Se você tem um texto que é categórico, que é conceitual, que é claro, que é descritivo, esse texto vai ser utilizado para interpretar um texto que é interpretativo ou figurativo, como existem algumas profecias, algumas parábolas. Então, eu vou seguir esse modo de ler as escrituras. O filtro que eu tento utilizar para interpretar as escrituras é de quem Deus é. Então, o filtro, Deus é perfeito. Então, tudo que Deus faz, ele tem um caráter perfeito. Tudo que Deus faz tem um caráter de amor. Tudo que Deus faz tem um caráter de justiça. Tudo que Deus faz tem um caráter de misericórdia após a entrada do pecado. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é temporal e Deus tem vida em si mesmo. No outro vídeo que eu fiz sobre a origem do mal e como é a relação de um Deus de amor e justiça com esse mal existente nesse mundo, esse último eu não tinha adicionado. Mas como eu vou falar agora sobre a consciência e a inconsciência na morte, esse é um atributo de Deus. Deus é o único ser em toda a existência que tem vida em si mesmo. Ele por si se basta. Aqui eu vou trazer algumas religiões que estão implicadas sobre a crença na consciência na morte ou de inconsciência na morte. Eu trouxe um textinho para sair um pouco mais fluido. Então, dois grupos principais, os que acreditam na consciência após a morte e os que defendem a inconsciência, que é o chamado de sono da alma. Religiões que creem na consciência na morte, que acreditam que a alma é imortal ou que o espírito mantém uma consciência e a identidade logo após a morte. As primeiras vão ser religiões cristãs. O catolicismo romano ensina o juízo particular assim que a pessoa morre. A alma consciente vai para o céu, inferno, purgatório. Nós temos o protestantismo e igrejas evangélicas, pelo menos a maioria delas, a batista, presbiteriana, assembleiana, entre outras, que creem no estado intermediário. Quando eu falo de estado intermediário, eu estou falando de consciência na morte. A pessoa desencarna e está consciente na presença de Deus.
ou em sofrimento até o dia da ressurreição. Eu vou usar esse termo desencarna porque é o termo correto. Segundo a crença do catolicismo, segundo a crença do protestantismo, ou mesmo do espiritismo e outros que creem numa que nós temos um espírito que está revestido pela carne, pelo corpo, e quando esse espírito, quando nós morremos, esse espírito sai. A diferença principal é que no espiritismo ele vai voltar com um corpo com outra personalidade, pode ser de animais, pode ser de outra pessoa. E no protestantismo e catolicismo ele volta para um novo corpo humano. A única diferença é essa, que é um processo de reencarnação, não é de ressurreição. O processo correto conceitual do catolicismo romano, que eles chamam de ressurreição, na verdade não é. É reencarnação. Porque o Senhor Jesus Cristo era um ser espiritual que ele encarnou, ele se fez carne. A Bíblia deixa claro isso. E nós, já segundo essa crença, nós temos um espírito que está preso ao nosso corpo. Quando a gente morre, sai, ou seja, desencarna, sai da carne. E quando ele volta e ele se reveste novamente de carne, ele encarna. Então, se ele está novamente encarnando, ele está reencarnando. Em termos conceituais, seria a forma mais correta. Não seria a ressurreição em si, mas seria um processo de reencarnação. Tem o Espiritismo, que é um alicerce fundamental. A morte é apenas a desencarnação. O espírito mantém sua memória, personalidade, consciência, passando a viver no mundo espiritual. Esse conceito também pode ser utilizado para algumas igrejas protestantes e mesmo o catolicismo, que em termos aqui é muito parecido esse processo. Depois é que existe a diferença. Enquanto o espiritismo, a pessoa por si mesmo, ele vai evoluindo, o protestantismo e catolicismo crê no Senhor Jesus Cristo, que ele é que vai aperfeiçoar esses cristãos. O islamismo crê que após a morte a pessoa entra em um estado chamado bazar, onde a alma permanece consciente, podendo experimentar paz ou punição na sepultura até o dia do juízo. O judaísmo, que são também correntes majoritárias, o mais atual, embora o foco seja a vida terrena, a maioria das vertentes crê na sobrevivência da alma. Religiões de matriz africana, candomblé, umbanda e batuque, também creem numa consciência após a morte, e religiões ocultistas, hermetismo, teosofia, Rosa Cruz e algumas seitas satanistas, também creem na consciência da morte. Quanto àquelas que creem na inconsciência da morte ou sono da alma, para estes grupos a morte é um estado de silêncio e nada absoluto. O indivíduo só volta a ter consciência no dia da ressurreição. Temos os adventistas do sétimo dia, é um dos seus pilares doutrinários, ensina que a alma não é independente do corpo. Quando o corpo morre, a consciência cessa totalmente até a volta de Cristo. Temos os testemunhos de Jeová, que acreditam que a alma é a pessoa, e quando a pessoa morre, ela deixa de existir completamente. A esperança está na memória de Deus, que irá recriar a pessoa na ressurreição, muito parecido, tanto a crença adventista quanto o testemunho de Jeová nesse aspecto. Cristadelfianos seguem a linha de condicionalismo bíblico, defendendo que a imortalidade não é natural do homem, mas um presente dado apenas na ressurreição. Também é muito parecido com a doutrina adventista nesse ponto. Então, o resumo das diferenças. O grupo da consciência na morte vê a morte como uma passagem ou libertação da alma. A identidade nunca dorme, ela está presente na alma, no espírito, ou usa também como sinônimo de alma. Então, aquele espectro que sai do corpo, toda a consciência está nele, tanto para o catolicismo como para o protestantismo, o espiritismo e demais. O grupo da inconsciência vê a morte como um estado de espera ou inexistência temporária. A identidade depende totalmente da futura ressurreição. Em relação à memória da pessoa, que pode ser utilizado como sinônimo de alma nesse ponto, a forma como a memória é tratada depende inteiramente de como cada grupo define o que significa alma. Para uns, a memória é o HD, que continua rodando. Para outros,
ela é salva na nuvem de Deus. O que significa isso? Para os que creem na consciência da morte, no espírito é o HD, ele está lá com as memórias presentes. Para os que creem na consciência da morte, acredita que quando a pessoa morre, todas as memórias presentes no cérebro da pessoa, ela vai se perder com a decomposição da pessoa, mas ela está salva na mente de Deus. Quando Deus recria novamente o corpo seja na ressurreição da vida como na ressurreição da condenação, Deus vai devolver as memórias a cada um individualmente relativa à memória de cada um. Então a personalidade, tudo, o caráter da pessoa está tudo reservado nas suas crenças. Então aquilo que você crê, que aceita e rejeita, que forma seu caráter, está lá presente na memória, na chamada salva na nuvem de Deus. Então quando Deus cria novamente um novo corpo, ele como se carregasse a memória no cérebro da pessoa e ela consegue saber quem é e saber o que fez no passado. Na visão da consciência, católicos, evangélicos, espíritas e outros, para esses grupos a memória é um atributo da alma, do espírito, não do cérebro. O que acontece? Quando o corpo morre, a alma leva consigo toda a bagagem de vida. A pessoa sabe quem é, reconhece seus entes queridos e lembra de suas escolhas na Terra. A base, eles usam o texto do rico e Lázaro, em Lucas 16, onde Abraão diz ao rico: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Na visão da inconsciência, os adventistas, testemunhos de Jeová, para estes, a memória é um processo biológico e espiritual que para totalmente na morte. O que acontece? Como o cérebro parou e o fôlego de vida voltou para Deus, a consciência apaga. Em relação à nuvem de Deus, eles acreditam que a identidade e as memórias da pessoa ficam guardadas exclusivamente na mente de Deus. Isso faz até sentido porque tudo que a gente vive, que viveu e viverá, Deus já sabe. Então, tudo está lá. Mesmo coisas que a gente esqueceu, está lá, Deus sabe tudo. Então, quando Deus refizer nosso corpo, para ele isso é nada. Então, carregar as memórias no cérebro de cada um. É a mesma coisa quando ele dá visão. Quando ele dava visão a um determinado profeta, apóstolo, e ele fazia que as pessoas se lembrassem, é o mesmo conceito. A ressurreição. No dia da ressurreição, Deus reinstala essas memórias em um novo corpo. A pessoa acorda com a sensação de que não passou nenhum segundo entre o último suspiro e o despertar, mantendo sua identidade intacta. A base usa um Salmo 146,4 que diz que no dia da morte perecem seus pensamentos. Crenças do estado intermediário após a morte. A crença na consciência imediata após a morte baseia-se em textos que descrevem a alma ou espírito existindo ativamente na presença de Deus, ou em estado de sofrimento antes da ressurreição final. A crença no sono da alma, imortalidade condicional, depende que, ao morrer, o ser humano entra em um estado de total inconsciência, assemelhando-se a um sono profundo, até o dia da ressurreição final. Eu vou trazer alguns textos aqui relativos ao que fundamenta a consciência da morte. Principais textos aqui. Temos a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. Este é um dos fundamentos centrais. O texto narra que, imediatamente após a morte, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de consolo, o rico para o Hades, onde estava em pleno tormento, mantendo sua memória, consciência e capacidade de sentir dor e sede. Fundamento: a narrativa indica que a morte física não encerra a percepção consciente do indivíduo. Mais alguns textos aqui relativos aos escritos de Paulo. Paulo expressa em suas cartas a expectativa de estar com o Senhor logo após deixar a vida terrena. Em Filipenses 1, 21 a 23, ele afirma que o morrer é lucro e expressa o desejo de partir e estar com Cristo, descrevendo isso como algo muito melhor do que permanecer vivo. Isso estou tirando tudo segundo a crença dos imortalistas. 2 Coríntios 5,8. Paulo diz que prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que sugere uma transição direta da presença física para a presença divina. Fundamento: a ideia de estar com Cristo imediatamente após a morte pressupõe uma alma consciente na presença de Deus.
A promessa ao malfeitor na cruz, em Lucas 23:43. Ao ladrão que se arrependeu ao seu lado, Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Fundamento: a palavra hoje é usada por teólogos para defender que o malfeitor não entraria em um estado de consciência, mas estaria com Jesus naquele mesmo dia. Lembrando que esse que não existe no original. Não existe vírgula, não existe nada. Isso é uma tradução teológica, segundo a premissa. Então, o autor, com sua premissa, ele faz a sua tradução. Temos o clamor das almas em Apocalipse 6, 9 e 11. João descreve uma visão de almas debaixo do altar, daqueles que foram mortos por sua fé. Em relação à consciência deles, eles clamam em voz alta, perguntando até quando Deus esperaria para fazer justiça, demonstrando consciência de seu estado passado e presente. Outras menções relevantes, em 1 Tessalonicenses 4,14, menciona que Deus trará com Jesus aqueles que dormem nele, indicando que eles já estariam com ele em algum sentido espiritual. Isso segundo também a interpretação dos imortalistas. Tiago 2,26 define que o corpo sem o espírito está morto, o que é interpretado como a separação da parte consciente, que seria o espírito ou alma, do invólucro material, que seria o corpo. Temos Mateus 22, 31 a 32, Deus é Deus de vivos. Ao debater com os saduceus que não acreditavam na ressurreição nem em espíritos, o Senhor Jesus cita Êxodo e afirma: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Argumento: como esses patriarcas já haviam morrido há séculos quando Jesus falou isso, a interpretação é que eles continuam vivos e conscientes em uma dimensão espiritual diante de Deus. Isso também é segundo a interpretação dos imortalistas. Hebreus 12, 22 e 23. Espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembléia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O argumento que é dado pelos imortalistas. A menção a espíritos dos justos aperfeiçoados no céu sugere uma existência atual e consciente dessas pessoas enquanto aguardam a ressurreição final dos corpos. Isso também segundo a interpretação dos imortalistas. A transfiguração. Neste evento, Moisés e Elias aparecem no monte e conversam com Jesus. Argumento: Moisés havia morrido fisicamente séculos antes. Elias foi transladado, nunca morreu. O fato de ele aparecer conversando com Jesus é usado para mostrar que ele não estava em um estado de sono ou inconsciência, mas mantinha sua identidade e capacidade de interação, segundo a interpretação dos imortalistas. Mateus 10, 28. A distinção entre corpo e alma. Jesus diz: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Se a consciência depende exclusivamente do corpo físico, ao matar o corpo, a alma, a consciência, deixaria de existir. Ao dizer que os homens não podem matar a alma, Jesus indicaria que ela possuiria uma existência independente e sobrevivente à morte biológica. Reconhecimento na eternidade, em Mateus 8:11. Jesus afirma que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Argumento: a ideia de banquetear-se e reconhecer figuras históricas pressupõe o uso da memória e da consciência individual após a partida deste mundo. Esses textos formam um conjunto de evidências para o chamado estado intermediário, onde a alma aguarda a ressurreição consciente de sua condição, seja em consolo para os salvos ou em sofrimento para os perdidos. Isso também segundo a interpretação dos imortalistas. Vamos agora a interpretação, ou, no caso aqui, são textos mais categóricos e diretos. Uma coisa que podemos ver é que os textos utilizados pela quem crê na imortalidade da alma
que nós temos um ser em nós ele não pode morrer e que ele tem consciência, quando a gente morre, sai um espírito que tem consciência, são textos interpretativos. Você tem que ter um filtro antes, então você tem que crer, já que existe consciência na morte. Você tem que, não é uma coisa que você extrai das escrituras como algo conceitual. Você não tem um conceito que justifique essa crença. Você já tem essa crença, é como se fosse uma ideologia que você utiliza para filtrar tudo que você lê. Então, essa crença de consciência na morte é uma ideologia que ela está impregnada dentro do cristianismo, que muitos cristãos utilizam para filtrar o conhecimento das escrituras. Já se você for pegar textos conceituais, todos os textos conceituais da Bíblia relativo à morte da pessoa, do ser humano, são textos que afirmam que você não tem consciência. Só que aqueles que têm essa ideologia de, de consciência na morte, eles transformam os textos que são literais, conceituais, em textos figurativos e interpretam textos que são muitos figurativos ou parabólicos como textos literais, que geram problemas absurdos. Eu vou mostrar a vocês mais à frente. Mas vamos lá. Os textos utilizados, alguns também, textos utilizados para quem crê na inconsciência da pessoa quando morre. Que nós não temos um espírito, uma alma que sai do nosso corpo quando a gente morre. Eclesiastes 9, 5 a 6 e 10 afirma explicitamente que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. O texto diz ainda que o amor, o ódio, a inveja dos mortos já pereceram, e que na sepultura, que também é considerado, que era também chamado de Hades, não há obra, projeto, conhecimento nem sabedoria. No Salmo 115, 17, declara que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, sugerindo que a pessoa, quando está no estado de morte, nada faz, nada sabe, sugerindo a ausência de atividade espiritual ou consciente. Outros textos. Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam a sua terra. Naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Isso está falando para a pessoa, não fala para corpo, fala para a pessoa. Então, a pessoa que morre, sai-lhe o espírito, e ele torna a terra. Naquele dia perecem seus pensamentos. Então, a pessoa. Salmo 6,5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará? Isso também está falando da pessoa como todo. Isaías 38, 18, 19. Porque não pode louvar-te o sepulcro, nem a morte cantar-te os louvores. Os que descem a cova os que descem a cova não podem esperar na tua verdade. O vivente, esse te louvará. Ou seja, existe aqui uma dicotomia entre a pessoa no estado de morte e a pessoa no estado de vivo. Então, quem apenas louva a Deus é quem está vivo. Quem está morto não pode louvar a Deus. Não consegue louvar a Deus. Jó 14, 10, 12. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, onde está ele? Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem se erguerá do seu sono. Jó 3, 11, 13. Porque não morri eu desde a madre? Pois agora jazerei quieto e descansaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Aqui falando do sono da alma. Alma no sentido de pessoa. A metáfora do sono, um eufemismo para a morte usada por Jesus e outros profetas. João 11, 11 a 14. A morte de Lázaro. Jesus diz aos discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando os discípulos não entendem, Jesus esclarece: Lázaro morreu. Daniel 12, 2 profetiza que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, ligando o estado de morte ao repouso no solo. Atos 7,60. Ao narrar o martírio de Estevão, o texto diz que, após orar, ele adormeceu. Então, morte é utilizado extensamente na Bíblia como sinônimo de sono. A esperança focada na ressurreição no fim dos tempos. E mais à frente vai ficar mais claro que a doutrina, a crença de uma consciência
na morte e que pessoas já estão no céu, já recebendo galardão, e pessoas já estão sendo atormentadas hoje de forma espectral, de forma espiritual, ela praticamente anula a ressurreição da pessoa. Então, e mais à frente vocês vão ver que existem textos que deixam impossível essa crença. Que a Bíblia é um quebra-cabeça. Todas as peças têm que ser montadas para você entender aquela crença. E muitas crenças hoje criadas por muitas igrejas, elas têm buracos, crateras enormes, que você tenta encaixar o que relatos bíblicos que falam sobre aquele assunto e ele não se encaixa. É o que acontece nessa crença da imortalidade da alma ou de consciência na morte. Ela tem crateras absurdas. Mais à frente eu vou tentar demonstrar isso. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Paulo consola os fiéis sobre os que dormem, explicando que eles serão despertados na vinda de Cristo. O argumento aqui é que a recompensa ocorre no retorno de Jesus, não no momento da morte. Atos 2, 29 e 34, Pedro afirma que o rei Davi, que ele morreu e foi sepultado, e que Davi não subiu aos céus, reforçando a ideia de que ele aguarda a ressurreição em sua sepultura. Perfeito. A natureza da alma e do corpo. Gênesis 2, 7, Eclesiastes 12, 7. Estes textos descrevem a formação do homem, pó mais fôlego de vida, igual a alma vivente, e sua dissolução. Para esta visão, a alma não é uma entidade separada que sobrevive, mas o resultado da união do corpo com o fôlego de Deus. Quando o fôlego sai, a alma deixa de existir até ser recriada na ressurreição. Aqui eu coloquei a visão de, das duas crenças, tanto a crença da imortalidade da alma com a crença da mortalidade da alma, e como elas tratam hoje. Essa é uma das discussões gramaticais mais intensas. Os defensores da inconsciência e os da consciência na morte, focando especialmente na fala de Jesus ao malfeitor em Lucas 23, 43. A questão da pontuação hoje. No grego original não existiam sinais de pontuação, vírgulas ou pontos. Por isso, a posição de vírgula depende da interpretação do tradutor. Visão tradicional. Consciência. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O hoje refere-se ao momento da entrada no paraíso. A visão sono da alma, inconsciência. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O hoje enfatiza o momento da promessa. O uso do hoje para dar ênfase. A estrutura digo-te hoje ou ordeno-te hoje é um hebraísmo, uma forma de falar comum no hebraico, usada para dar solenidade e peso a uma declaração. O livro de Deuteronômio é repleto dessas expressões para enfatizar a importância do que está sendo dito naquele exato momento. Deuteronômio 30, 18. Hoje vos declaro que certamente perecereis. No 4, 26. Hoje tomo por testemunhas contra vós, ó céu e a terra. Deuteronômio 8, 19. Hoje testifico contra vós que certamente perecereis. Então, o hoje aqui é utilizado para dar ênfase à declaração. Outras expressões de ênfase nas escrituras. Além do hoje, a Bíblia usa outras fórmulas para incrementar uma afirmação e torná-la incontestável. Em verdade vos digo. Repetiu duas vezes para dar ênfase à declaração, usada exclusivamente por Jesus no Evangelho de João. A repetição da palavra verdade funciona como um selo jurídico de que o que vem a seguir é uma revelação divina absoluta. Tão certo como eu vivo, uma expressão onde Deus jura por sua própria existência. Ezequiel 33:11 é o nível máximo de confirmação. Ouve, céus, e dá ouvidos tu, terra, usada para profetas quando a mensagem era tão grave que a própria criação era chamada para o testemunho. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Um incremento de autoridade que coloca a promessa acima da durabilidade do universo físico.
Neste contexto, o debate sobre Lucas 23:43 é: Jesus estava prometendo uma recompensa imediata ou estava usando uma forma de juramento solene naquele dia de sua morte? Tensões teológicas, tensões teológicas sobre o reino de Deus. O conflito surge porque uma corrente, o reino é algo futuro e físico, enquanto para outras ele tem uma etapa espiritual imediata. Como cada lado alinha a fala de Jesus a Nicodemos, em João 3, como a questão do paraíso, a visão da inconsciência, som da alma. Para este grupo, não há alinhamento possível entre pessoas desencarnadas no paraíso e a fala de Jesus. Eles usam justamente esse argumento para provar que ninguém está no paraíso agora. O argumento, se Jesus disse que é necessário nascer de novo, ressuscitar em corpo espiritual, para ver ou entrar no reino de Deus, e a ressurreição só acontece na sua volta, então ninguém pode estar no reino, ou paraíso, agora como alma desencarnada. Conclusão: o paraíso está sem grande maioria dos santos nesse momento. Os mortos aguardam o novo nascimento, a ressurreição, para só então desfrutarem do reino. Na visão da consciência, estado intermediário, os que creem na consciência imediata alinham esses conceitos, separando o estado intermediário da consumação final. O ver o reino agora, eles interpretam que, ao morrer, o cristão que já nasceu de novo espiritualmente na terra passa a ver a realidade do reino em espírito. Estar no paraíso seria uma antecipação desencarnada da glória. O entrar plenamente argumenta que a entrada plena e oficial no reino de Deus, com todas as suas prerrogativas e governo sobre a nova terra, exige de fato o corpo ressurreto. O paraíso seria como a sala de espera VIP de um grande palácio. Você já está no ambiente do rei, mas a festa oficial, o reino consumado, só começa quando todos os convidados receberem suas novas vestes, corpos glorificados. Nascimento espiritual versus físico. Para estes, o nascer de novo começa na conversão espiritual e se completa na ressurreição física. Assim, a alma regenerada já teria visto o reino pela fé e a veria face a face após a morte, mesmo antes de vestir o corpo espiritual. O ponto de discórdia, a definição de reino. O conflito de alinhamento reside na definição. Se o reino de Deus for um lugar geográfico futuro, ninguém está lá. Se o reino de Deus for a presença e o governo de Deus, a alma consciente poderia estar nele imediatamente após a morte. Um texto que os defensores da consciência usam para tentar resolver esse impasse é 2 Coríntios 5, 1 a 4, onde Paulo diz que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos uma eterna nos céus e que ele não queria ficar nu, sem corpo, mas revestido. Aí, 1 Coríntios 15, distinção entre os dois corpos. Paulo faz uma separação clara. Corpo natural é o que temos agora adaptado para este mundo sujeito à morte e à corrupção, e corpo espiritual é o corpo da ressurreição. O argumento, ele diz que semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Para Paulo, a entrada do reino não é feita por uma alma nua, mas por um novo tipo de corpo que é espiritual, em sua essência, mas real em sua forma. A impossibilidade da carne. Digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Interpretação da inconsciência. Afirma-se que, enquanto não houver ressurreição, mudança de carne para espírito, ninguém herda ou entra no reino. Interpretação da consciência. Afirma-se que a carne e o sangue refere-se à nossa natureza caída e mortal. Uma alma desencarnada não é carne e sangue, portanto, estaria livre dessa restrição até receber seu corpo final. O mistério da transformação. Paulo revela que nem todos vão passar pelo estado de morte, dormir, mas todos precisam ser transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Para Paulo, a vestimenta de imortalidade é o que permite a posse definitiva do reino. Sem essa transformação, o ser humano é incompatível com a eternidade. Para entender o que Paulo pensava sobre o intervalo entre a morte e a ressurreição, precisamos olhar sua outra carta aos Coríntios. Ele usa uma metáfora de roupas. 2 Coríntios 5, 1 a 4. Porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Em resumo, Paulo alinha a afirmação de Jesus mostrando que o reino de Deus exige uma mudança de substância. Se crê na inconsciência, essa mudança só ocorre na trombeta final. Se crê na consciência, a alma já passou por uma mudança espiritual, um novo nascimento, que permite ver o reino, aguardando o corpo para herdar plenamente a terra. Aqui começa a diferenciar. Eu vou abordar os problemas dessa doutrina da inconsciência na morte e da imortalidade natural da alma humana. O que pode observar é que todos os textos que fundamentam a crença da imortalidade da alma são interpretativos. Você não tem um texto de caráter literal que conceitue essa crença. Você pode procurar nas escrituras, você não vai encontrar. Já existem textos que são literais e que conceituam a crença da mortalidade da alma. Que nós morremos e nós não temos um espectro dentro do nosso corpo que sobrevive à morte do corpo. Então, essa crença, conceitualmente, ela não existe nas escrituras. Textos complexos, textos claros. Então, textos claros devem ser utilizados para interpretar textos complexos. Só que, infelizmente, a doutrina da imortalidade da alma são textos complexos que tira como literais e textos claros, que são conceituais, é transformado em textos figurativos. Outro problema que existe é que utilizam o termo revelação progressiva. Só que revelação progressiva não é um conceito que você anula o anterior. Então, você não pode pegar o Novo Testamento para anular o texto do Velho Testamento. Uma coisa é o Velho Testamento trazer uma determinada doutrina que ela não é tão clara, e no Novo Testamento você clareia, como a doutrina da Trindade. Então, existe já no Antigo Testamento, já mostrando a pluralidade de Deus, mas essa doutrina ela ficou mais clara no Antigo Testamento, mas ela não anula a do Velho Testamento. Já a questão do Antigo Testamento traz claramente que nós não somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, e esses três partes são individuais, que nós temos o espírito que volta para Deus, nós temos uma alma que sobrevive à morte do corpo. Isso não existe nas escrituras. Isso pode ser entendido em um contexto unicista, que é muito mais claro nas escrituras. Esse conceito que Deus, quando cria o homem, cria do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida, e essas duas partes que se transformam em alma vivente. Pronto, vamos trabalhar alguns textos aqui. 2 Coríntios 5, 1 a 10. Porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui fica um problema. Ele está falando do nosso corpo. Então, se nosso corpo se desfizer, essa casa terrestre, temos um tabernáculo feito por Deus no céu. Então, se, se vamos utilizar isso em termos categóricos, casa terrestre, nosso corpo, edifício feito por Deus no céu, então Deus teria um estoque de cadáveres no céu esperando o espírito da gente? Não faz sentido. Então, isso aqui é uma promessa. A promessa do corpo espiritual que Deus vai nos dar. Então, o mais próximo que podemos chegar, não é que nós temos um corpo no céu aguardando a gente, mas é a expectativa desse corpo que Deus vai nos dar na nossa ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo vier nas nuvens do céu. Então, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, esse caso de nu
em Gálatas 3:27, ele traz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Então, a nossa vestimenta aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos justifica dos nossos pecados para que possamos ser perdoados. Em 1 Tessalonicenses 4:13-18 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Esse é um texto bem interessante. Muitos utilizam como um fundamento para a consciência na morte. Só que aqui ele está antagonizando isso. Porque aqueles que estavam em Tessalônica, eles acreditavam que as pessoas que morreram já eram. E ele está contrapondo esse argumento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morreram, para que não vos entristeçais, ou seja, eles estavam tristes, com os demais que não têm esperança. Então, aqueles que morreram já foram, não tem o que fazer com eles. Então, aí ele está contrapondo esse argumento. Não é que eles foram para o céu, ele está falando, nesse ponto aqui ele já podia falar, não, não fiquem tristes não, porque eles já estão lá no céu com o Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando isso, ele está falando que as pessoas estavam tristes porque eles pensavam que eles já eram, não tinham o que fazer por eles mais. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, se converteram ao Senhor Jesus Cristo e que dormem, os tornará a trazer com ele. Mas trazer não é quando o Senhor Jesus Cristo vier, vai trazer um monte de Gasparzinho de lá, um espírito lá do céu. Ele não está falando isso. É tanto que você vai ver aqui no contexto do texto que essas pessoas não estavam na nuvem do céu, vem aqui para a terra, encarna e volta. Não faz muito sentido isso. Dizendo-vos, pois, que isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos que dormam. Veja a crença. Não, ele está dizendo aqui, não é que os vivos vão primeiro, vão todos juntos. Então, se vão todos juntos é porque eles não estão lá. Senão aqui ele já falava isso. Aqui seria a hora dele conceituar essa crença. Dizer, ó, os mortos já estão com o Senhor Jesus Cristo. Mas em hora nenhuma aqui ele está falando isso. Ele está dizendo ao contrário. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eles estão aqui embaixo, dormindo no pó da terra, e eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, estão todos aqui na terra, os mortos no pó da terra, e se levantarão e depois serão transformados os vivos, e aí ascenderão até o Senhor Jesus Cristo. Eles não vêm com o Senhor Jesus Cristo. Hora nenhuma, isso aqui é falado no texto. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos a ausência do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Esse é um texto utilizado muito pelos mortalistas, como se você morresse e deixasse esse corpo de pecado e já fosse direto para o Senhor. E não é o que ele está falando. É tanto que outro texto ele fala justamente que não é agora, é na volta do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, desse fizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. É o que ele está falando aqui, se esse corpo de pecado se desfizer, temos de Deus a promessa do corpo espiritual. E em 2 Coríntios 5:4, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então ele está falando aqui de dois corpos, o corpo do pecado, esse corpo natural, e o corpo da imortal, perfeito, que é o corpo espiritual. Pois que muito desejamos também ser desagradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse é um argumento que muitos imortalistas deixam passar.
Se tudo que vamos receber, ou bem ou mal, é por meio do corpo, não é espiritualmente. Então, ninguém em espírito está no céu já recebendo. Recebe-se através por meio do corpo. Está claro aqui no texto. Então, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala: todos hão de ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para o horror eterno. Então, a, o julgamento e a execução do juízo só acontece através do corpo. Então, por isso que se todos os salvos mortos transforma todos os vivos, são elevados até as nuvens e lá estarão para sempre com o Senhor. Depois volta para a terra e ocorre após o milênio a ressurreição de todos os pecadores. E aí a descida do fogo do céu e consome todo mundo. É o que a Bíblia fala. Então, o bem ou o mal através do corpo. Por isso que é necessário a ressurreição. Por isso que a promessa é focada para nós cristãos na ressurreição. Porque essa promessa do reino eterno só através do corpo. Daniel 12, 2, 3. E muitos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Confirmando o que Paulo está falando. Então, você recebe a vida eterna por meio da ressurreição. Então, ressurreição da vida. E aqueles que recebem a condenação, ressurreição da condenação. O nascer de novo, em João 3,5, diálogo com Nicodemos depende de como interpreta-se água e espírito. No entendimento sobre a consciência na morte pode mudar completamente o sentido do texto. É o foco principal aqui. Então, os imortalistas utilizam o seu preconceito do que ele acredita que seja o estado de morte, e através desse preconceito ele interpreta os textos bíblicos. Só que esse preconceito dele não é bíblico. Você não encontra nenhuma descrição nas escrituras, nenhum conceito nas escrituras que leve a essa interpretação. Você tem interpretações de textos que você utiliza através de sua ideologia. Então você tem uma ideologia grega, dualista ou tricotomista, e você interpreta os textos a partir da sua ideologia. Mas ignorando, a Bíblia fala. A Bíblia fala categoricamente que os mortos não sabem nada. Aí diz, não, é porque está debaixo do sol. Mas é onde estamos, amigo. A gente está aqui no planeta Terra. A gente só vai sair daqui quando o Senhor Jesus Cristo vier nas nuvens do céu e levar para onde ele está hoje. Até lá, estamos nesse planeta. Ninguém vai sair daqui, não. A maioria dos teólogos clássicos e das religiões de matriz africana espíritas, em sua leitura própria, vê aqui um processo que ocorre em vida. Água representa o batismo nas águas ou a purificação dos pecados, em referência a Ezequiel 36, 25. Espírito representa a transformação interna feita pelo Espírito Santo. Alinhamento com a consciência. Se o novo nascimento é algo que acontece quando você se converte, então ao morrer você já é uma nova criatura, tendo como espírito algo consciente. Então, seguindo essa premissa, você crê o pessoal da consciência da morte crê nisso. Portanto, não haveria impedimento para sua alma entrar no paraíso, pois o requisito nascer de novo já foi cumprido na terra. Na visão da ressurreição, o nascimento para a vida eterna, grupos que defendem a inconsciência na morte, como os adventistas, costumam ver aqui um processo que se completa apenas na ressurreição. É o que a Bíblia afirma categoricamente. Por isso que a promessa é a ressurreição, a expectativa é a ressurreição. A visão da consciência na morte anula, deixa desnecessária a ressurreição. A ressurreição passa apenas a ser um plus. Você já está com 99,9% e ganha mais 0,1% que é a ressurreição. Já para quem crê na inconsciência na morte, a ressurreição é 100% da promessa cumprida ali. A promessa de Jesus Cristo. Por isso que a ressurreição é tão importante. Analogia. Assim como o nascimento natural nos traz o mundo no Cronos, o nascimento do Espírito seria o momento em que o crente recebe o corpo espiritual na volta de Cristo. O argumento, Jesus diz que o que nasce do Espírito é Espírito. Como ainda somos carne e osso, ao nascer do Espírito em sua plenitude só ocorreria na ressurreição. Claro, o corpo espiritual também é carne e osso, assim como o Senhor Jesus Cristo disse. Veja que eu sou carne e osso, toque em mim. Aí trouxe comida, ele comeu. Só que é uma carne e osso perfeita. Alinhamento com o sono da alma. Se o novo nascimento é a ressurreição,
e os santos não ressuscitaram ainda, então ninguém nasceu de novo, plenamente, para entrar ou ver o reino de Deus. A visão do nascimento biológico versus espiritual. Alguns estudiosos sugerem que Jesus estava sendo muito mais simples. Nascer da água e do espírito. Conversa com Nicodemos é fundamental porque ela define se o ingresso para o reino é um selo espiritual, ganha logo após a morte, ou uma mudança biológica só recebemos na ressurreição. Aí temos aquele texto, Almas debaixo do altar, que é um texto que, se você observar, ele anula completamente a chamada imortalidade da alma. Mas vamos ver aqui. Apocalipse 6, 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conversos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Os imortalistas utilizam isso como pessoas conscientes no céu, que estavam debaixo do altar e que estavam lá falando para Deus para fazer vingança. Mas se você perceber aqui, este é um texto profético, totalmente figurativo, que demonstra que é como se essas almas, que são pessoas, ressuscitassem, falassem e depois voltassem a morrer. É o que diz aqui. Foram dados a cada um cumpridas vestes, ou seja, eles foram purificados pelo sangue do Cordeiro, e foi-lhes dito que repousassem, ou seja, voltassem a morrer ainda por um pouco de tempo. Não faz sentido. Imagina no céu, as pessoas lá ressuscitam, falam e voltam. Então, isso aqui é totalmente figurativo. É como o sangue de Abel que clama desde a terra, clamando por justiça, pelo seu sangue. É totalmente figurativo, assim como o caso do sangue de Abel. Deus mostrando que não vai passar nada. Na hora de chegar a hora da vingança do Senhor, vai acontecer. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembléia igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Se, se for ler esse texto e construirmos a figura, estamos aqui vendo a Assembleia dos Santos no céu. E isso só acontecerá após a volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando a Nova Jerusalém Celestial, ou seja, está no céu. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então são as pessoas ressuscitadas em corpos espirituais. Não quer dizer que são pessoas em Gasparzinho lá no céu hoje, mas aqui é uma figura do que acontecerá no céu. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aí por isso que eu botei, hoje ou futuro. Aqui é uma figura, uma construção de uma figura do futuro que acontecerá no céu. Na Assembleia lá, como o Senhor Jesus Cristo diz que vai cear com os apóstolos e virá pessoas do norte, do sul, cearão com Abraão, Isaac e Jacó. Será essa figura aqui. Apocalipse 21, 1, 3. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que é Jerusalém celestial, que descia dos céus, ou seja, ela estava no céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Aqui está falando da igreja. Então, a cidade santa já está com os santos dentro. Quando a cidade santa desce para a terra, a cidade tem que ter pessoa. Então, a cidade não é apenas casas, prédios. Existem pessoas lá dentro. Então, aqui está descendo a igreja. Ouvi uma. Claro, aqui está falando noiva. Noiva é a igreja. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus.
Aí temos o texto aqui de Rico e Lázaro. Esse é um texto bem problemático se não for prestado atenção. Para começar, isso aqui é uma parábola. É tanto que no final vem a parte que o Senhor Jesus Cristo utiliza para dar um ensino. Aí ele descreve, e também aqui tem duas profecias. Eu vou tentar mostrar. Lucas 16, 22, 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu lado. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, essa é a parte importante. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Imagina o seguinte, segundo, vou pegar a figura da doutrina da imortalidade da alma. Aqui seriam pessoas, seres espirituais, sendo atormentados em chamas, o que não faz muito sentido. Ser espiritual não é ser material e ele não se queima. Então não teria como haver tormento aqui. Outra, ele tem língua e ele sente sede. Não faz muito sentido também. Ser espiritual com língua e sente sede. Ele não tem sensores, não tem palato, não sente sabor, não tem sistema nervoso central para poder detectar que a pessoa está com sede. Então é bem complicado aqui você interpretar isso aqui como um ser espiritual acontecendo tudo isso. E existe uma piada que Lázaro toque com o dedo na água e com uma gotinha de água tocasse na língua dele. E servir de quê? Servir de nada. Outra coisa, Abraão vai dizer a ele que ele foi para o inferno porque é rico e Lázaro foi para o céu porque é pobre. Sendo que existia uma doutrina na época, acreditava pelos judeus, aqueles mais ricos, fariseus, que as pessoas eram ricas porque eram pessoas mais santas e as pessoas que eram pobres eram as pessoas mais pecadoras. O Senhor Jesus Cristo inverteu isso aqui, mostrando que não tem nada a ver. Não é a pessoa vai para o céu porque é rica, porque Abraão era riquíssimo e vai para o céu, a Bíblia declara isso. E, e quem é pobre não vai para o céu só porque é pobre. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Não faz muito sentido, né? Por ser pobre ir para o céu, por ser rico para o inferno. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, aqui existe um contato entre o inferno e o céu. Então quem está no paraíso, o céu no sentido paraíso. Quem está no paraíso conversa com quem está no inferno. O que não faz o mínimo sentido no conceito que o pessoal acredita que seja o paraíso e seja o céu. Só que isso aqui existe uma figura na Bíblia, essa figura aqui construída por Senhor Jesus Cristo, ela vai acontecer após o milênio. Eu vou mostrar. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aqui ele está dizendo que mande Lázaro para falar com os irmãos dele, ou seja, ele não está mandando. É como se Lázaro ressuscitasse. O Senhor Jesus Cristo vai dizer isso no final. Ressuscite Lázaro. Lázaro vai até os irmãos dele contar que modifique seu estilo de vida para que não venha para esse local de tormento. Aí disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam, ou seja, leia as escrituras, estudem. E disse ele: não, pai Abraão,
Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ou seja, se algum dos mortos ressuscita e vai até lá falar com eles, vão crer. Porém, ele disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então está dizendo, se você não ler as escrituras e estudá-la e reconhecer a verdade que está lá, nem tampouco você vai ser persuadido se um milagre muito grande, como uma pessoa ressuscitar dos mortos, acontecer. Quem é que o rico estava pedindo para ressuscitar? Lázaro. Então, para Lázaro ressuscitar, para poder acontecer isso. Em Lucas 11, 16, 29, 32. E outros, testando, pediam um sinal do céu. E, ajuntando-se, a multidão começou a dizer: maligna esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas, porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A todo momento, os fariseus, que seria aqui os ricos, e outros mestres da lei, pediam sinais para crer que ele era o Messias. Aí aqui o Senhor Jesus Cristo conta essa história, dizendo: se vocês não acreditam em Moisés e os profetas, nem tampouco vocês crerão, mesmo que ressuscite Lázaro entre os mortos. Aí, novamente, não, me dê mais um sinal, me dê mais um sinal que você é o Messias. Aí o Senhor Jesus Cristo conta essa parábola. Também fala, em Marcos 8,12, também fala que pediam um sinal. Aí em João 10, 24, 25, rodearam, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Novamente, pedindo a ele sinal. Aí por isso que ele fala: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Aí esse texto é profético, porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo: se vocês pedindo sinal, pedindo sinal, pedindo sinal, mesmo que Lázaro ressuscite entre os mortos, vocês não crerão que ele é o Messias. Em João 11, 43, 50. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? E Caifás, um deles que era sumo sacerdote daquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, como ele tinha profetizado. Mesmo que ressuscite Lázaro entre os mortos, vocês não crerão, se vocês não crerem em Moisés e nos profetas, ou seja, nas escrituras que revelavam o que o Messias deveria fazer. Então, como eles não criam nas escrituras, eles não creram, mesmo restando Lázaro entre os mortos. E tem essa parte descritiva. E também que diz: ricos por serem ricos no inferno, pobres por serem pobres no céu. Em Deuteronômio 28, lá atrás que é um texto que justifica essa crença. Pessoas que eram fiéis, Deus abençoava. Rico com dedo, sede e tormento no fogo. E a questão do arrebatamento. Aqui em Mateus 24, 31 a 46, a grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Aí, descrição de julgamento. Em Apocalipse 21, 12, 17, a cidade santa. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E mediu o seu muro, de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. Apocalipse 29. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos,
e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Pronto, para começar, aqui é uma figura muito parecida com aquela figura que Jesus construiu. A pessoa em julgamento, em tormento, no fogo, olhando para cima e vendo Abraão e Lázaro. É a mesma figura aqui. Imagine o muro da cidade santa, Abraão e Lázaro em cima, o rico aqui embaixo, com o fogo desceu do céu consumindo ele, e acontecer esse diálogo. Então, a única figura possível que você encaixa sem colocar essa parte desse conceito grego de inferno que impregnou na igreja cristã, que existe um local que os espíritos ficam lá sendo atormentados, o diabo dando garfada, ou lá queimando, não faz muito sentido, o espírito queimando. Então, a única assim parte bíblica que você vê um local em que pode haver uma comunicação entre os salvos que estão dentro da cidade santa, em cima do muro, por exemplo, e os perdidos ao, ao redor do muro da cidade santa sendo queimado, seria esse momento aqui. A única figura assim que eu acho perceptível que você pode observar isso, que pessoas em corpos sendo queimadas, em corpos naturais, o tormento, e pessoas salvas que estão no paraíso, que seria a cidade santa. Em Lucas 16, 22, 31, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, figurativamente, essa construção dessa figura pode ser observada aqui nesse caso, em subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Então, essa figura pode ser observada aqui, sem ter que correr para as teses de inferno grego, romano, essas coisas. Aqui eu fiz usando a IA para trazer o apanhado de conhecimentos que está lá no banco de dados da IA poderia trazer. Então eu fiz a seguinte pergunta. Em relação ao que o Senhor Jesus falou a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Existe uma máxima que a Bíblia interpreta a si mesma. Abstraia, ou seja, deixe de fora conceitos externos às Escrituras e tendo textos claros sobre um determinado assunto que interpreta textos mais complexos. Qual seria mais perto da verdade? A crença na consciência da morte ou na inconsciência da morte? Vamos ver o que a IA falou. Se aplicarmos a máxima de que a Escritura interpreta a Escritura, utilizando textos claros para iluminar os complexos, o debate se resolve pelo peso que se dá aos termos morte e sono. Aqui está a análise técnica baseada puramente na harmonia do texto bíblico. Então, aqui é abstrair qualquer teoria, qualquer tese fora das escrituras e ficar apenas na escritura. Em textos mais diretos e simples interpreta textos complexos. Vamos lá. O argumento vem em favor da inconsciência, na inconsciência, no fundo da alma. Esta visão é considerada por muitos como a mais sistemática dentro da Bíblia, pois utiliza textos literais e didáticos para explicar os poéticos e parabólicos. A regra da clareza. Os textos de Eclesiastes 9:5, os mortos nada sabem, e Salmo 146:4, naquele dia perecem seus pensamentos, são afirmações diretas e universais. Na hermenêutica, textos diretos e didáticos geralmente têm prioridade sobre parabólicos, como Rick e Lázaro, ou visões apocalípticas, como almas sob o altar, que são ricas em simbolismos. A definição de morte. Se a Bíblia interpreta a morte como sono, em mais de 50 passagens, como Daniel 12:2, João 11:11, a interpretação mais próxima do texto seria que, se você está dormindo, você não está consciente da passagem do tempo ou da realidade ao redor. O veto de Jesus a Nicodemos. Se ninguém pode ver o reino sem nascer de novo, João 3:3, e Paulo afirma que a ressurreição, o novo nascimento do corpo, só ocorre na última trombeta, 1 Coríntios 15:52, a sequência lógica bíblica dita que a entrada no reino é futura, não imediata. Aí ele vai trazer o argumento para a consciência.
O argumento em favor da consciência, estado intermediário, esta visão argumenta que a Bíblia interpreta o sono apenas como uma descrição do corpo físico, enquanto o espírito permanece ativo. Isso também, esse conceito utilizado, morte é corpo físico, não espírito. Isso não tem nas escrituras. Isso é a interpretação para justificar a ideologia da consciência na morte. Então, esse conceito você não pega nas escrituras, não existe nas escrituras. Isso é um conceito extraído de fora e você utiliza para filtrar o que você lê nas escrituras. A regra da presença, textos como Filipenses 1:23, o partir e estar com Cristo, e 2 Coríntios 5:8, deixar o corpo e habitar com o Senhor, são declarações pessoais e claras do apóstolo Paulo sobre a expectativa imediata. A unidade do testemunho, o fato de Moisés aparecer consciente na transfiguração, Mateus 17, serve como uma prova real dentro do texto de que mortos podem estar conscientes antes da ressurreição final. O hoje de Jesus, se Jesus prometeu o paraíso hoje ao ladrão, se Jesus não mente, o texto interpreta a si mesmo como uma transição imediata, a menos que se altere a gramática do versículo. Conclusão. Qual está mais perto da verdade? Se usarmos o critério de texto didático sobre textos figurativos, a inconsciência parece ter um alicerce mais sólido em declarações universais sobre a natureza da morte. Isso é muito importante. São textos didáticos, ou seja, textos declarativos sobre textos figurativos e interpretativos. Então, sobre a natureza da morte, Eclesiastes, Salmo, Jó, para esta linha, a morte é o oposto de vida. Se a consciência não há morte real, apenas uma mudança de endereço. Se usarmos o critério de revelação progressiva, o Novo Testamento clareia o Antigo, na verdade, ele não está clareando, ele está simplesmente anulando o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele traz claramente conceitos e você tem que simplesmente ignorar os conceitos e criar uma interpretação sem conceito bíblico. Ignora os conceitos bíblicos e cria uma interpretação do nada. A consciência ganha força, pois as falas de Jesus e Paulo trazem uma esperança de proximidade imediata com Deus, que os salmistas e autor de Eclesiastes, em seu pessimismo debaixo do sol, ainda não haviam detalhado. Abstraindo conceitos externos, a Bíblia apresenta a morte como um inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15:26. Se o indivíduo já está consciente e feliz no céu, a morte não parece um inimigo, mas um atalho. Perfeito. Por outro lado, se a morte é um sono total, a vitória de Jesus na ressurreição torna-se o evento mais dramático e necessário de toda a existência humana. Perfeito também. Aí aqui eu estou fazendo uma pergunta em cima dessa resposta que ela fez, contrapondo com outros textos bíblicos, alguns textos que ela colocou, interpretações que os imortalistas utilizam. Em relação a esse aspecto, a regra da presença, texto com Filipenses, partir está com Cristo e 2 Coríntios 5:8, deixar o corpo habitar com o Senhor, são declarações pessoais e claras do apóstolo Paulo sobre a expectativa imediata. Paulo diz que o justo juiz daria seu galardão no final dos tempos, por ele saber que o partir está com Cristo, visto que ele não viria o tempo passar e seria como morrer e acordar na presença do Senhor. E deixar esse corpo, como o mesmo Paulo fala de corpo, na verdade, corpo natural, eu botei carnal, e que ele tinha o corpo espiritual, como o corpo do Senhor Jesus após a ressurreição, que era carne e ossos nascidos do Espírito, corpo imortal. Esse aspecto, a unidade do testamento, o fato de Moisés aparecer consciente na transfiguração, Mateus 17, serve como uma prova real dentro do texto de que mortos podem estar conscientes antes da ressurreição final. A respeito disso, a Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Então, algo aconteceu no tempo de Moisés que destronou a morte do seu reino. Isso é um fato, a Bíblia diz. A morte reinou de Adão até Moisés. Então, algo aconteceu no tempo de Moisés que a morte perdeu seu reinado. Então, o que foi que aconteceu? Como a morte pode perder seu reinado? Só através da vida. Então, a Bíblia diz que houve uma luta pelo corpo de Moisés entre o diabo e o arcanjo Miguel. E Moisés apareceu juntamente com Elias, que nunca morreu. E a Bíblia deixa claro que o recebimento do bem ou mal vem através do corpo. Então, como se vem através do corpo e Moisés está feito um corpo, um Gasparzinho no céu? Não faz muito sentido. O aspecto, o hoje de Jesus, se Jesus prometeu o paraíso hoje ao ladrão e Jesus não mente, o texto interpreta a si mesmo como uma transição imediata, menos que se altere a gramática do versículo. Esse hoje se enquadraria mais como uma ênfase de
uma ênfase de afirmação de salvação ao ladrão na cruz, visto que no domingo o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha ido ao Pai. O Senhor Jesus no paraíso e não estar na presença do Pai é extremamente irreal. O que pode falar sobre estas dicotomias? A IA vai responder aqui. Você trouxe reflexões que tocam no cerne da hermenêutica bíblica, a arte de interpretar os textos. Ao contrapor estes pontos, você utiliza a própria estrutura das escrituras para resolver as tensões, inclinando-se fortemente para a visão de imortalidade condicional ou sono da alma, que é o que eu creio. Aqui, aqui está uma análise técnica sobre as dicotomias que você apresentou. A relatividade do tempo e o galardão. Você aponta um detalhe crucial. Para quem morre e entra em um estado de inconsciência, o partir e o estar com Cristo são eventos subjetivamente colados. Que se eu parto, eu morri e vou estar com o Senhor. Para mim, na minha expectativa que eu morri, daqui a 1000 anos, se Jesus Cristo volta, para mim a expectativa é que eu passe 1000 anos sem saber de nada acontece. Então eu dormi e acordei na presença do Senhor Jesus Cristo. Sendo essa a crença de Paulo, caberia totalmente. Por isso que ele fala que seria naquele dia, não somente a ele, mas todos que amarem a sua volta. Então, a dicotomia, Paulo diz que em 2 Timóteo 4,8, que a coroa da justiça lhe seria dada naquele dia, na vinda. E não apenas a ele, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, se a coroa da justiça é dada a ele na vinda, não, ele não vai estar de imediato, morreu e já está com o Senhor. Não faz sentido. O alinhamento, se Paulo recebesse o galardão imediatamente ao morrer, a vinda de Cristo deixaria de ser a esperança central e se tornaria apenas um detalhe técnico. Perfeito. Então, a esperança de Cristo é a sua vinda. Se já estamos com o Senhor Jesus Cristo, a vinda dele não significa nada, que já estamos com ele. Então, o que é que seria grande em relação a isso? Nada. Ao interpretar o partir e estar com Cristo como o próximo momento da consciência de Paulo, após o sono da morte, você harmoniza a urgência dele com a doutrina da ressurreição no último dia. O caso de Moisés, exceção ou regra. Sua observação sobre a luta pelo corpo de Moisés, Judas 1,9, é argumento clássico para quem defende Moisés é uma ressurreição especial, que é o que eu creio. Porque muitos colocam que Moisés não podia ressuscitar antes de Jesus Cristo ressuscitar. Só que quando ele fala que o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, não é o primeiro em termos de. Porque se fosse assim, Elias não podia estar no céu, Enoque não podia estar no céu. Porque Enoque, para estar no céu, tem que estar em corpo glorificado. Você não pode estar na presença de Deus em corpo de pecado, ser consumido. Então, para eles terem ido para o céu, ele tem que entrar em corpo glorificado. Ou seja, são transformações especiais, assim como a ressurreição especial. Então, não tem problema em relação a isso. Porque todos que são e foram salvos são pela morte do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o primeiro em importância. Da ressurreição dele vem todas as outras. Da morte e ressurreição dele vem toda a salvação. Então, a dicotomia, se Moisés estivesse consciente como uma alma desencarnada, porque o arcanjo Miguel lutaria pelo seu corpo. O alinhamento. A presença de Moisés em transfiguração ao lado de Elias, que foi transladado sem ver a morte, sugere que Moisés representa os mortos que ressuscitam. É uma crença que eu acredito. Moisés estava ali representando todos os mortos que serão ressuscitados em corpo glorificado, e Elias todos os vivos que serão transformados em corpo glorificados. Assim, Moisés não estaria ali como um espírito sem corpo, mas como alguém que já experimentou a ressurreição por uma intervenção divina específica. Isso mantém a regra de que os mortos nada sabem, tratando Moisés como uma exceção que confirma a necessidade do corpo para a consciência. Pronto, isso alicerça com todos os textos que falam sobre necessita do corpo para receber o galardão, que o morto não pode glorificar a Deus, o morto não pode orar a Deus, o morto não sabe nada. Você harmoniza tudo. Já você tem que transformar todos esses textos em figurativos, como se não existisse, para poder crer que um Gasparzinho que saiu do nosso corpo está lá no céu, quando a Bíblia diz que você não pode entrar nem ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então não faz sentido. O hoje e a localização de Jesus. Você tocou no ponto gramatical e lógico mais forte dessa discussão. A dicotomia, se o paraíso é a presença de Deus e Jesus disse no domingo, ainda não subi para o Pai, então Jesus não esteve no paraíso na sexta-feira.
o alinhamento. Se o paraíso fosse um estado consciente imediato, haveria uma contradição no próprio relato de João. Ao entender o hoje como uma ênfase de promessa, um hebraísmo de garantia, você resolve a contradição. Jesus garantiu a salvação naquele momento de agonia, mas o cumprimento está no paraíso, se dará na ressurreição, quando o reino for estabelecido. Alguns colocam aqui que essa forma de falar só existe nessa parte do texto, nesse texto de Lucas. A questão é, quantas vezes o Senhor Jesus Cristo esteve na cruz a poucas horas de morrer, e o ouvinte que ouviu essas palavras também estava a poucas horas de morrer. Então, só foi aquele momento. Então, nada, é uma ênfase tão grande que ele teria que dar para uma pessoa que estava morrendo e ele também estava morrendo, justifica totalmente essa ênfase que deu, dessa promessa. O recebimento de bem ou mal através do corpo. Sua menção a 2 Coríntios 5,10, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, reforça a ideia de que o julgamento e a recompensa dependem da unidade corpo mais fluido. Na antropologia bíblica estrita, como defendem os cristadelfianos e adventistas, o homem não tem uma alma. Ele é uma alma vivente. Sem o corpo, não há quem receba por recompensa ou castigo. Perfeito. Conclusão das dicotomias. O que você apresenta é o conflito entre o dualismo platônico, alma separada do corpo, e o monismo bíblico, homem como uma unidade indissociável. Se a Bíblia interpreta a si mesmo e a necessidade absoluta da ressurreição para que qualquer recompensa ocorra, parece ser o fio de ouro que une as falas de Jesus a Nicodemos, a lógica de Paulo sobre o corpo espiritual e a esperança dos profetas. Beleza. Pergunta: a Bíblia deixa claro que nós somos corpo feito da terra e espírito que veio de Deus. Paulo ainda fala que somos corpo, espírito e alma. Existe uma questão aqui. O que Adão não tinha quando foi criado e que é um sinônimo de alma, que é alma no contexto bíblico. Existem as memórias, o caráter, a personalidade que não são palpáveis e que são formadas com o passar do tempo de vida. Logo, quando Adão foi criado, ele ainda não tinha desenvolvido sua personalidade. Outra coisa, aí é o que eu estou falando, porque Paulo fala de corpo, alma e espírito, e o Antigo Testamento fala de alma e espírito. Quando o homem foi criado, existe alma e espírito. Então, esse conceito de alma, que vai entrando com as palavras, o vocabulário, vai sendo acrescentado conforme o tempo, criando também conceitos mais conotativos em determinadas palavras, tendo outros significados. O sentido próprio, denotativo, sentido figurado, conotativo. Aí é isso que eu estou tentando ver aqui. Que essa questão de memória que não é palpável, você não consegue segurar a memória. Então, a memória, o caráter, é algo que não é palpável e é um significado de alma. Outra coisa é o termo espírito, que volta a Deus. A Bíblia afirma que nós somos templo do Espírito de Deus. Logo, esse espírito que recebemos de Deus é o Espírito Santo, que na nossa morte o templo se desfaz e então o Espírito de Deus seria como se voltasse para ele. O que poderia me falar sobre esses argumentos? Aqui eu estou falando que nós temos o conceito de espírito como o fluxo que Deus soprou na linha do homem, e nós somos também chamados de templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em todos os homens, pecadores ou não, ateus ou não. Então todos os seres humanos, eles estão presentes no Espírito de Deus neles. Assim como eu acredito que em todos os seres criados por Deus. Também eles vivem por ação divina. Então o Espírito de Deus é que dá a vida para eles todos. Não poderia falar em relação à consciência, mas a vida, o fluxo de vida é dado por Deus a todos os seres vivos. Mas em relação ao homem, Deus atua em nós a ação do Espírito para convencer do pecado, do juízo, na necessidade do Senhor Jesus Cristo. Então essa ação existe e, ou seja, o Espírito de Deus está presente em nós. É esse conceito que eu quero colocar aqui. Seu raciocínio é muito agudo e toca em questões profundas de antropologia bíblica. Você está separando o hardware, corpo, e software, personalidade, alma e a energia, fogo do espírito.
Aqui estão alguns pontos para aprofundar esses argumentos sob a ótica das Escrituras. O que Adão não tinha, a alma, como uma biografia. Você trouxe um conceito fenomenal. Adão foi criado como uma página em branco. O ser versus a experiência. Em Gênesis 2:7, a alma vivente é o resultado imediato da união do pó com o fôlego. No entanto, a personalidade, quem o Adão se tornou, foi construída através de suas escolhas. Memória e caráter. Na Bíblia, o coração leve é frequentemente o termo usado para essa alma processada. O depósito das intenções, memórias e caráter. Adão tinha o potencial de ser uma alma, mas sua identidade foi formada no tempo. Se a alma morre, essa biografia desaparece, a menos que esteja guardada na memória de Deus. O espírito que volta a Deus, fôlego ou pessoa. Seu argumento sobre o Espírito Santo, seu fôlego que volta a Deus, é intrigante, mas a Bíblia faz uma distinção técnica. Ruá, fôlego de vida, é a centelha de vida comum a todos os seres, até os animais, segundo Eclesiastes 3,19. Esse espírito não tem personalidade e é a energia vital de Deus. Quando ele volta para Deus, a máquina humana para. O Espírito Santo, penhor. Paulo argumenta que o Espírito Santo é um selo garantia. Efésios 1, 13, 14, dado apenas aos que creem. O templo. Se o corpo é o templo e o Espírito Santo habita nele, na morte o templo cai e o hóspede, o Espírito, retorna à sua fonte. Isso reforça sua tese. O que sobra do homem sem o corpo e sem o fôlego de Deus? Nada. Não sobra um fantasma consciente sobre apenas o pó e a promessa guardada por Deus. Porque, para mim, o único espírito que habita nosso corpo é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos um espírito que é nosso, um Gasparzinho que é nosso. Então, nós temos a centelha de Deus, o Espírito de Deus que habita em nosso corpo, que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia fala categoricamente isso. Então, o único espírito que habita em nosso corpo é o Espírito Santo de Deus. A dicotomia de Paulo, corpo, alma e espírito, em 1 Tessalonicenses 5:3. Muitos usam esse texto para dizer que somos três partes separáveis, mas seu argumento ajuda a organizar melhor. Corpo, a estrutura física, terra. Espírito, a fonte de vida, Deus. Alma, consciência individual que surge na união dos dois. Se você tira o espírito, a bateria, a alma, a interface consciente simplesmente desliga. Ela não sai para passear em outro, ela não sai para passear em outro lugar. Ela cessa, pois é o resultado da combinação. É o que eu creio. O caráter e a ressurreição. Isso dá um sentido muito maior ao conceito de julgamento. Se a nossa personalidade, memórias e caráter é o que fomos construindo na alma, enquanto vivos, e na morte tudo isso perece, Salmo 146:4, a ressurreição não é apenas dar vida a um corpo, mas Deus restaurar aquela identidade específica que ele guardou em sua memória. Essa sua visão de que o espírito que volta é apenas a energia divina e não o eu consciente anula totalmente a ideia de fantasmas ou almas penadas. Eu não acredito nisso. Para mim, fantasma e alma penada que o pessoal vê por aí são demônios. Aí eu pergunto, eu acredito que existe um problema. O perdido que peca contra o Espírito Santo, o descrente que é convencido pelo Espírito Santo, ou seja, quanto mais aperto a palavra de Deus, mais audível é o convencimento através do Espírito de Deus, e quanto mais fechado, menor a influência em nossa vida através do Espírito de Deus. Todos nós temos o Espírito de Deus em nós. Uns estão mais abertos que outros à sua voz, como outros são mais capacitados pelo Espírito que outros e em determinadas intensidades que o Espírito de Deus dá. Consegue ver isso nas Escrituras? Essa percepção de que o Espírito de Deus atua em diferentes intensidades e níveis de abertura no ser humano é perfeitamente visível nas Escrituras e ajuda a explicar a responsabilidade individual. Se analisarmos os textos bíblicos, podemos dividir essa atuação em três camadas que confirmam o seu argumento. O Espírito como sustentador da vida. Biblicamente, ninguém vive sem o Espírito. O livro de Jó 34, 14, 15 diz que se Deus retirasse para si o seu Espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria. Aplicação. Neste nível, todos têm o Espírito como uma centelha vital. É o que nos mantém respirando, crentes ou não. O Espírito como agente de convencimento.
Aqui entra o seu ponto sobre estar aberto ou fechado. Em João 16:8, Jesus diz que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O filtro humano, o Espírito Santo, bate a porta, mas a resistência humana pode abafar essa voz. O pecado contra o Espírito Santo, o texto de Mateus 12, 31 e 32, sugere que esse pecado é o fechamento absoluto e final à voz do Espírito. Não é um erro isolado, mas um estado de surdez espiritual auto-infligida tão profundo que a pessoa não consegue mais se arrepender. A intensidade da capacitação. As Escrituras mostram que o Espírito não habita em todos da mesma forma. Diferentes níveis. A Bíblia fala de pessoas que foram cheias do Espírito para tarefas específicas, como Bezalel para a arte e o Salomão para a força, e exorta os cristãos a encherem-se do Espírito, em Efésios 5:18. Abertura e resposta. Quanto mais alguém se submete à palavra, mais espaço dá para, para que essa influência molde seu caráter, o chamado fruto do Espírito. Quem se fecha vive apenas pelo fôlego biológico, ignorando a orientação divina. A intensidade da capacitação. O templo e a influência. Sua ideia de que templo se desfaz na morte é um argumento fortíssimo. Se o corpo é o templo e o espírito é o habitante que convence e guia, quando a estrutura cai, a morte, o habitante espírito retorna a Deus. E a obra de convencimento ou capacitação cessa imediatamente. Não há mais como ouvir ou mudar após a dissolução do templo. Essa visão elimina a ideia de que a alma continua aprendendo ou evoluindo após a morte. A oportunidade de convencimento e escolha são prerrogativas exclusivas de quem tem o templo, corpo ativo e o espírito atuando nele. Aí a pergunta: faz sentido para você que o julgamento final seja então uma análise de como cada um reagiu a essa frequência do espírito enquanto o templo estava de pé? Minha resposta: faz sentido sim, visto que o Espírito Santo é que nos convence da necessidade do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, por sua graça vinda da sua morte expiatória. Aí A responde: exatamente. Esse raciocínio, esse raciocínio amarra todos os pontos que discutimos e coloca a graça e a ressurreição como os pilares centrais da esperança cristã. Se aceitarmos essa lógica bíblica que você construiu, chegamos a uma conclusão muito poderosa. A morte é um sono real. Se a consciência e o convencimento dependem do espírito atuando no templo, o corpo, quando o corpo morre e o espírito volta a Deus, a pessoa entra em um estado de repouso absoluto. Não há atividade, mérito ou decisão na sepultura. Eclesiastes 9:10. A dependência total da graça. Se a nossa alma, nossa história, memórias e caráter perece na morte, somos totalmente dependentes de que Deus, em sua graça, nos traga de volta na ressurreição. Não sobrevivemos por um poder próprio da alma, mas pelo poder recriador de Cristo. Perfeito. A urgência do hoje. Se o convencimento do Espírito Santo ocorre apenas enquanto o templo está de pé, a decisão por Jesus é uma questão de agora. Isso explica porque a Bíblia enfatiza tanto hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás vossos corações. Hebreus 3:15. A ressurreição como o grande despertar. A vitória de Cristo na cruz não foi para libertar uma alma de prisão, mas para vencer a morte e devolver a vida plena aos que dormem. O sacrifício dele é o que garante que o fôlego de vida retornará aos nossos corpos, mas agora em uma natureza glorificada, como a dele. Essa visão valoriza muito mais o corpo humano e o sacrifício físico do Senhor Jesus, pois mostra que Deus não quer apenas salvar uma parte nossa, o espírito, mas restaurar o ser humano completo, corpo, alma e espírito, para viver em um reino real e palpável. Faz todo sentido. O Espírito Santo nos convence aqui, a graça nos sustenta, a morte nos silencia e a voz de Jesus nos desperta. Perfeito. Em relação às implicações, é uma parte que eu uso no ensinamento que Jesus Cristo deu quando ele perguntou para os fariseus de quem o Messias é filho. Aí responde, filho de Davi. Aí o Senhor Jesus Cristo
usando o Salmo 110 e fala: então por que Davi o chama Senhor? Apesar de ter respondido certo que o Messias veio da descendência de Davi, ou seja, é filho de Davi, mas as escrituras afirmam que o próprio Davi o chamava o seu descendente de Senhor. Então, ele não era apenas um homem, ele seria algo bem maior. Então, segundo as escrituras, se você olhar no Salmo 110, por exemplo, que diz lá, diz Adonai, Adoni, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como está dos seus pés. Depois diz que o próprio Adonai à tua direita. Ou seja, Adonai está à direita de Adonai. Então, no próprio texto que o Senhor Jesus Cristo está citando, mostra que o Messias era o próprio Deus. Pronto. Um texto nas Escrituras. Só Deus possui a imortalidade. Porque só Deus tem vida em si mesmo. São dois fatos nas Escrituras. Os anjos, eles não possuem a imortalidade. Eles têm imortalidade derivada de Deus. Deus é que mantém eles. Então, eles por si mesmos, eles não têm vida. A vida é derivada de Deus. Tanto deles quanto de qualquer outro ser criado por Deus. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus se auto-mantém. Isso é uma máxima das Escrituras. Deus é o Criador e mantenedor de toda a vida e existência. Então, toda vida e existência tem que estar ligada a Deus para que tenha vida e existência. Isso é uma máxima também das Escrituras. O pecado nos separa do nosso Criador. O pecado causa separação entre a criatura e o Criador. E por consequência vem a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Se a criatura se separa de quem lhe transmite vida, lógico, por consequência a morte. Nosso Criador nos transmite vida e existência. Ou seja, se separamos dele, acontece o contrário. Morte e inexistência. O que ocorre ao escolhermos nos separar do nosso Criador? Morte e inexistência. A morte expiatória de Senhor Jesus Cristo paga a nossa dívida com a lei de Deus. Deus pode nos perdoar unicamente por ser Deus. Você tem que ir segundo os preceitos de Deus. Deus é perfeito, Deus é justo e Deus é amor. Por exemplo, 3 preceitos de Deus. Deus poderia nos perdoar apenas por ser Deus? Por ele ser perfeito e justo, não poderia. Ele pode nos perdoar porque ele tomou para ele a nossa dívida. Então, para ele nos perdoar, sem ele anular a sua justiça, e sem ele, se ele se converter em um ser imperfeito, porque ele precisaria anular a sua justiça, ele teria que fazer um ato imperfeito. Então, para ele nos perdoar, ele teve que tomar a dívida para ele. Então, só ele tomando a dívida para ele, ele pode nos perdoar. Então, Deus pode nos perdoar? Pode, porque ele tomou a nossa dívida para ele. Então, ele pagou a nossa dívida. Por isso que ele pode nos perdoar. Senão, ele não poderia. O mal deixará de existir? A Bíblia afirma categoricamente que sim. O mal deixará de existir, e isso é algo muito importante. O mal só existe porque existem seres que trazem o mal à existência. Enquanto seres pecadores existirem, o mal existirá. É um problema gravíssimo ao pessoal que crê na imortalidade da alma, que seres maus existirão por toda a eternidade. Porque se o mal existe por toda a eternidade, Deus não poderá trazer a perfeição ao cosmos. Se Deus não pode trazer a perfeição ao cosmos, logo Deus não é perfeito. Simples. Se Deus é perfeito, então Deus poderá trazer a perfeição de volta ao cosmos. Claro, Deus é misericordioso. O mal entrou no mundo, por misericórdia Deus deixou o mal permanecer. Mas ele vai trazer a perfeição de volta ao cosmos. Por quê? Porque ele é perfeito. Isso comprova que Deus é perfeito, porque ele vai destruir o mal e vai trazer a perfeição de volta ao cosmos. Como o mal deixará de existir se aquele que traz o mal à existência não pode deixar de existir? É um problema para os mortalistas. Se existirá um local em que existirá um outro pecador lá sendo torturado por toda a eternidade, o mal é eterno. Se o mal é eterno, existe imperfeição na criação. Se existe imperfeição na criação e Deus não pode destruir o mal, Deus é imperfeito. Por consequência, Deus é imperfeito. Como isso não é verdade, Deus vai destruir o mal, então Deus é perfeito. Aí, se seres existirão queimando, sendo torturados por toda a eternidade em tormento, aí existirá dor, ódio e choro. Ou seja, a Bíblia mentiu. Que ela diz categoricamente: não haverá mais dor, nem ódio, nem choro. Então, se haverá isso, então a Bíblia mentiu. Mas como o mal será destruído, não haverá mais choro, nem ódio, nem dor por toda a eternidade, então a Bíblia fala a verdade.
os pecadores viverão e existirão para sempre, estarão ligados a Deus. Então, só existe vida e existência se estiver ligado a Deus. Mas como pecadores estarão ligados a Deus eternamente? Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que o pecado causa separação entre Deus e sua criatura, terão eles o princípio divino da autoexistência? Terão vida em si mesmo? Então Deus vai transmitir vida em si, vai dar vida em si mesmo para essas criaturas pecadoras, para elas se manterem por toda a eternidade? Não faz muito sentido. Qual o salário do pecado? A morte ou tortura eterna? Porque muitos creem que o chamado tormento eterno vai ser pessoas sendo atormentadas sem fim. Isso não faz muito sentido. A mesma coisa. Sodoma e Gomorra foi colocado sob pena do fogo eterno. Esse eterno, quando se aplica a algo que não é eterno, ou seja, ele vai ser consumido até ele não deixar de existir. Sodoma e Gomorra foi queimada até não sobrar mais nada, sobrar cinzas. Então, quando todo o material de combustão acabou e resistiu só as cinzas, o fogo apagou. É tanto que ela não está queimando até hoje. A mesma coisa vai acontecer com todos os pecadores. Eles serão queimados até não restar mais nada. Por isso que a Bíblia fala, Malaquias 4, 1 a 3, que todos os pecadores serão consumidos e sobrarão apenas cinzas. O Senhor Jesus, para pagar pelo pecado do mundo, morreu na cruz ou está pendurado em tormento eterno sem poder morrer? Uma coisa é a justiça. Se o Senhor Jesus Cristo, para pagar o salário do pecado de toda a humanidade, ele morreu, como cada um, para pagar por seus próprios pecados, ficará eternamente sendo torturado sem poder morrer. O Senhor Jesus Cristo foi torturado por algumas horas e morreu. Aí, os que creem na imortalidade da alma acreditam que pessoas serão torturadas por toda a eternidade sem poder morrer. O salário do pecado é a morte, não a tortura. Então, se o salário do pecado é a morte, eles têm que morrer. A questão é essa. Assim como o Senhor Jesus Cristo morreu. Então, cada um vai morrer, vai pagar com sua vida pelos seus pecados. Por quê? Porque eles serão desligados de Deus. Se considera que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo pecado do mundo, então por que acredita que cada um, para pagar por seus próprios pecados, ficará sob tortura eterna sem poder morrer? Não faz muito sentido isso. Então, a sã doutrina, ela requer que alinhemos textos que falam sobre o próprio assunto. Então, quando você confronta uma determinada doutrina, você começa a fazer perguntas para ela e responde com textos bíblicos, por exemplo, Paulo diz que ele queria morrer e estar com Cristo, que é bem melhor. O estar seria quando? Ele diz, quando na sua vinda. Então, quando você alinha o morrer naquele momento que ele morreu, e o estar seria quando? Na vinda, que ele diz, o seu galardão ele se receberia na sua vinda. Então, quando você alinha um texto com outro, você não comete um erro absurdo desse de morrer, vai um Gasparzinho para o céu, sem esse conceito existir na Bíblia. Esse conceito é totalmente fora da Bíblia. Pronto, acho que era isso que eu queria falar. Qualquer coisa a gente vai se falando pelos comentários. Valeu. Toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo.